estudo, dentro de muito estudo que ele fez, para hoje estar nos ensinando aqui. Nós vamos ouvir com atenção, porque é muito aprendizado. É muito aprendizado. Então, nós vamos iniciar oração. A oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem pedido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Que o teu reino, teu poder e a tua glória para sempre assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja, assim será. Parece de cá, então, Deus nosso Pai, que sois todo poder, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajou estrela que guia, ao aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai o culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, a criança o guia, o órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores, que derramam por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade infinita e fecunda. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento, de amor, como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos de braços abertos. Ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de julgar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, e farás de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa imagem. Misericórdia, que assim seja. Então, Edmar, fica à vontade, o tempo é seu. Vamos lá. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Nilson Marcos, José do Japuri, mas moro na especialista desde os 9 anos. Eu fui professor lá no Instituto Federal, na antiga escola agrotécnica, aluno lá, né? 80, 81, 82, acho que muita gente não é nem nascida ainda. E formei, fui trabalhar lá depois de 88 para frente, fui diretor lá em 2011, 2015. Eu pensei que eu ia largar a sala de aula, então voltei para a sala de aula. Só que um assunto diferente do que eu fui formado na faculdade. Então, nós estamos aqui fazendo essa palestra e tem feito, né? Muitas por aí. Eu tenho aqui uma galeria de 2022 para cá, todas umas 150 palestras. Então, são muitos assuntos que a gente até se perde, né? Para localizar, eu quero fazer uma palestra para mim do assunto tal, eu tenho que saber que ano, porque e até mudar os assuntos. Bom, nosso assunto de hoje é o propósito da vida, né? Aí eu pergunto, qualquer um de vocês, qual é o seu propósito na vida? Os mais jovens, né? Qual o propósito da sua vida? Eu, É. cara, meu propósito é viver em família, ajudar o próximo,
ser uma pessoa boa para alcançar a misericórdia divina mesmo, né? Para a gente fazer o que a gente veio predestinado a fazer, sempre amando, ajudando, dando, todos, né? Então tá mais experiente, qual que é o seu propósito de vida? Tá? Então nós temos um propósito, né? Se eu perguntar a todo mundo, cada um vai dizer, meu propósito, o mais novinho, né? Eu quero ser médico, eu quero ser veterinário, eu quero ser dentista, eu quero ser professor, né? E vai aparecer aquele monte de propósito. Se eu perguntar para uma pessoa já formada, não, quero ter uma boa esposa, quero ter um bom marido, quero que já tiver filho, quero criar meus filhos, quero comprar uma casa, quero comprar um carro. E aí vai contrastando esses propósitos da vida, né? Mas o que nós temos feito para alcançar o nosso propósito da vida? Se eu souber qual que é o meu propósito na vida, eu posso avaliar. Eu tenho feito o correto, de maneira correta, mas eu tenho duas maneiras de avaliar essa pergunta. Qual é o propósito da vida? Se eu considerar que a minha vida é do nascer do berço ao túmulo, eu tenho propósitos específicos. Se eu considerar que a minha vida é uma só, do dia que Deus me criou como espírito, até o infinito, que nós não somos mortais, nós somos imortais, aí é outra história. Né? Então eu tenho propósitos em cada encarnação e eu tenho um propósito geral que vai da criação por Deus até o infinito, até Jesus Cristo, que é o nosso mestre, nosso guia. Então, a resposta seria: tem duas formas de você analisar e entender o que é o propósito da vida e se estamos alcançando o nosso objetivo. Uma materialista, pela forma como vamos alcançando nossas vitórias ao longo da vida, do planeta, e outra pela visão do espírito. Então, a proposta materialista, ela nos traz coisas bem detalhadas em tempos e tempos. Quando eu sou criança, né, eu quero ser um bom filho. Depois eu vou crescendo, eu quero ser um bom estudante. Eu quero ter uma boa formar em alguma coisa muito boa, né? Depende da escolha de profissão. Eu quero ser um bom profissional. Depois eu quero comprar uma casa. Eu quero ter uma boa esposa, um bom marido. A gente vai traçando esses propósitos até a gente concluir. Sempre que a gente tem um objetivo, a gente se esforça para correr atrás dele. Né? Sempre que você traça uma meta, eu sou assim, eu traço uma meta, eu fecho meus olhos em direção às outras coisas e vou naquela direção ali para buscar o que eu quero. Então eu tenho um objetivo e várias metas ao longo do caminho para chegar lá. Antes de avançarmos, vamos ver o que significa a palavra propósito. De acordo com o dicionário, quer dizer intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Mas vamos avaliar então, primeiramente, pelo lado materialista. É o mundo que nós vivemos. Então, eu vou avaliar a propósito de vida pelo mundo, pela nossa atual encarnação. Nós nascemos, né? Eu falo sempre aquela frase: se eu olhar para trás, eu não vejo mais o berço de onde eu saí. Mas se eu olhar para frente, eu já vejo a terra que foi retirada do meu túmulo. Eu, Nildimar, com 60 anos. Né? Então, a gente está mais perto do túmulo do que do berço. E ao contrário, estou mais perto do berço ainda do que do túmulo. Nem deu terrinha lá ainda não, nem começaram a mexer na terra ainda, né? Então, na visão materialista, o propósito da vida se refere a sermos pessoas bem-sucedidas, profissional e ou financeiramente, famosas, poderosas, detentoras de uma beleza física exuberante, termos uma vida social glamourosa, etc. Então, na visão materialista, é isso aí. Nós lutamos para ter sucesso na vida. Naquilo que nós escolhemos, na profissão. Às vezes a gente é empurrado pelos pais, né? Quero que você vai ser médico. Não quero ser médico, quero ser professor. Na família eu tenho exemplos, né? Formado em odontologia e está trabalhando de balconista com o pai. Né? Eu tenho um cunhado que é formado em ciências biológicas e é dono de uma empresa de confecção de roupa. Eu tenho uma esposa dele formada em matemática e trabalha com manicure. Então, às vezes, o pai da gente nos dá um empurrão que é nessa direção e você parte para outra. Eu tenho 2 filhos. Eu queria que os dois seguissem o meu sonho de infância, trabalhar com aeronáutica. Eu gosto de avião passando. Eu vou para o aeroporto, igual a menina na janela, vendo o avião subindo e descer. Eu sou daquele jeito. Queria que meu filho seguisse. Eles foram um ano nesse caminho, depois todo mundo desistiu. Só ligaram para mim: papai, quero conversar com você. Pode montar as malas e ir embora, que eu sei qual é a sua conversa.
Aí vieram embora e tal, cada um foi fazer educação física, o outro não quis estudar, foi embora para os Estados Unidos, eu segui o caminho dele, né? Ele trabalha hoje com maca, com jaleco, com luva, todo arrumado, estilo médico, só que ele é católico. Aí eu, por todo ano eu vou lá, né? Ele frequenta uma igreja evangélica, eu não sei o nome da igreja, fiquei até emocionado com ele frequenta, com a esposa dele. Ele está lá trabalhando. Está feliz? Tá. Um evangélico fazendo tatuagem. Uai, eu tinha um preconceito contra isso. Eu tenho uma tatuagem, eu fui cobaia dele. A primeira tatuagem que ele deu foi na minha canela. Né? Eu falei assim, esse negócio do erro, eu vou te contar na sua orelha. Ele falei, para, pela tatuagem. Foi para lá, não bebe, não fuma, frequenta a igreja evangélica, está casado, não sai de casa só se for puxado pela esposa. É aquela pessoa bem, né, voltada para o propósito da vida dele, que é morar nos Estados Unidos. Ele gosta daquilo lá. Acho que ele nasceu no país errado. Ele nasceu aqui, ele é americano. Mas, veja lá. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Então, isso aí é na visão materialista. Né? Alguns passam toda a sua encarnação em busca desses objetivos. Né? Uma boa profissão, um carro, eu comprei uma bicicleta, não quero uma bicicleta de marcha. Eu comprei uma bicicleta de marcha, quero uma moto. Eu comprei uma moto, quero uma moto maior. Eu comprei uma moto maior, quero um carro. Então, metas e nossos objetivos vão sendo alcançados com o tempo. Né? Temos como foco principal de sua existência também tendo pessoas que possuem essas condições e ou características como exemplo a serem seguidos. Então, nosso foco principal ele sempre muda na visão materialista. Hoje nós queremos ser isso, amanhã nós queremos aquilo, depois nós queremos aquilo outro. Então nós vamos criando mais objetivos maiores mais para frente e aí vai correndo atrás deles, né? E algumas pessoas nessa busca desenfreada por sucesso, pergunto para eles, quanto tempo desse dia, do seu dia, você dedica a Deus? Uma oração de manhã, na hora que você acorda pedindo força para aguentar a dureza do dia. Uma oração no final do dia, agradecendo por tudo que você passou. Mas às vezes o dia é tão corrido que na hora que você fecha o olho para fazer uma oração à noite, você abre e desmaia de cansado, você nem faz a sua oração direito. Né? Então a gente está correndo atrás do propósito, mas ficando a deriva no aspecto Deus, né? Bom, o propósito da vida da visão materialista ainda tem um sentido e uma direção, tá? Então nós traçamos na visão materialista o propósito de vida dá um senso de direção e significado, ajudando a alcançar o que estamos buscando, um objetivo maior. Então nós temos a nossa direção. Quando eu dava aula na escola, aluno de terceiro ano, faltando 2 semanas para formar, eu perguntava para 30 assim, o que vocês vão fazer daqui a 2 semanas? O que vocês querem ser quando crescer? Sai daquele portão lá, vocês não são alunos aqui mais, vocês estão todos. Uns 5 no máximo respondiam alguma coisa. Ou seja, na faixa de 17, 15, 16, 17 anos, saindo da escola, do segundo grau, eles não sabiam. E até hoje eles não sabem. Eu pergunto para um jovem hoje, o que você vai fazer depois disso aqui? Aí eu falo, se eu quero ser manicure, quero ser policial federal, eu quero ser advogado, tem tantas coisas, e no final das contas eles vão para um lugar completamente diferente daquilo que falava. Eles não têm aquela direção, e às vezes a gente traça um caminho para eles, que a gente igual fez, né? Uma rota para eles, e eles é diferente do que eles querem, o propósito deles. Então eles criam uma rota diferente da nossa. Eu posso, por mais que eu queira, né? Que meu filho tenha um diploma naquela área, eu quero. Então é uma questão pessoal de cada um. Motivação e paixão. Na busca pelo sucesso, um propósito claro, bem definido, pode motivar a agir, superar desafios e a se dedicar a algo que se considera importante. Então, você tem um propósito na vida materialista, uma coisa definida, uma coisa clara. Né? Quem é pai, nós pais podemos contribuir nisso aí, mas jamais impor. Agora, de um exemplo, né? O pai impôs que a filha fosse dentista, ela entregou para ele o diploma de dentista e foi para trás do balcão trabalhar com ele. Não quis ser dentista. Ele ganhar em torno de 20 a 30 mil reais por mês como dentista, ganha 1.500, salário mínimo. Está satisfeito? Tá. Né? Está fazendo o que gosta? Tá. Né? Meu filho está fazendo o que gosta como tatuador? Tá. Está satisfeitíssimo. O outro está com uma educação física? Também está muito satisfeito. Então, 2 pessoas saem da mesma barriga com destinos completamente diferentes. Ainda na visão materialista, satisfação e bem-estar. Se manter alinhado com o propósito pode trazer maior satisfação pessoal e bem-estar.
depois passa a se sentir mais conectado com algo maior que consigo mesmo. É o que eu falei, né? Se você está alinhado com o seu propósito, você vai ser um bom profissional. Você está fazendo o que você gosta. Você vai fazer igual eu falei quando eu dava aula, eu falava para os alunos, você tem 4 maneiras de escolher o que quer ser na vida. A melhor delas é você escolher o que você dá dinheiro e que te faz feliz, que você gosta. Então você vai ser um profissional realizado, uma pessoa que vai trabalhar todo dia satisfeito, não vê a hora de chegar em casa, vai ter casa boa, carro bom, viagem 3 vezes por ano e está feliz como profissional. A segunda maneira é você escolher o que você gosta, mas que não dá dinheiro. Trabalha satisfeito, trabalha alegre, vai para o serviço alegre, animado, volta triste porque está indo para casa, mas tem pouco dinheiro. Vai ganhar lá uma casinha boa, um carro bom, uma viagem por ano, etc. A terceira forma é você escolher o que você gosta, o que você não gosta, mas que dá dinheiro. Você vai ter um bom profissional, mas vai ser um profissional frustrado. Você vai trabalhar, vai estar com o bolso cheio, mas tudo isso é levante para se especular, para ter idade de novo, pelo amor. Mas vai chateado, mas no final do mês, o bolso está cheio. Né? E a última forma é você escolher o que você não gosta e que não dá dinheiro. Isso é ser coveiro, né? É uma coisa, tem pouca gente que eu vi dizer que gosta, né? Então são 4 formas de você saber. E você se sentir bem no que você faz, é a melhor forma de você trabalhar satisfeito como pessoa. Você vai crescer. Não importa, nesse caso, você vai ter dinheiro. Agora, se você vai buscar o dinheiro, você vai cobrar tudo e achar que não está bem. Quer aparecer, você vai querer. E outra coisa é o objetivo fixo. Então, na proposta materialista, o objetivo da gente às vezes é fixo. Depois de fixado, o propósito de vida materialista tem relação com a ideia de onde se quer chegar, o sonho que se pretende realizar, e às vezes tem um plano estabelecido para isso. Eu quero ser médico. Um sobrinho meu, com 8 anos, ele falava, eu quero ser médico. Ser médico? Por que você quer ser médico? Porque eu quero ser rico. Né? A criança de 8 anos. Ele foi ficando mais velho, continua querendo ser médico, continua. Para quê? Para ajudar as pessoas. Aí já mudou um pouco a cantiga. A maturidade já trouxe um outro entendimento. Mas continuava querendo ser médico. Né? Então ele fixou um projeto novo. Mas tem uns que não fixam esse projeto. Tá? Brincadeira aqui na frente. Aqui também tem. Então o propósito das pessoas, às vezes, né, tem dificuldade para fixar. Pela imaturidade. Hoje, né? Os jovens estão muito assim, imaturos, muito dependentes em tudo. E às vezes a gente quer ajudar, quer dar um caminho para eles seguir, mas eles mesmo assim têm dificuldade de definir esse propósito e fixar esse objetivo a ser alcançado. E como não tem um objetivo fixado, não tem um projeto traçado, um planejamento para alcançar isso aí. Né? Eu quero levantar aí, quero estudar, quero formar aquilo, eu quero fazer isso, aquilo, aquilo outro, eu quero chegar num ponto final lá na reta. Depois que chegou nesse propósito, sou profissional. E agora, o que você quer? Traça outro objetivo. Né? E assim vai fixando os seus objetivos. Para encontrar esse propósito de vida é necessário o autoconhecimento. Quando que um jovem de 15, 16, 17 anos tem condição de realizar o autoconhecimento? O que eu sei? Quem eu sou? O que eu sou na vida? Né? Um jovem, uma pessoa muito jovem, ela tem dúvidas, mas ela tem mais insegurança do que dúvida. Ou porque não correu atrás, ou porque hoje nós temos um concorrente muito pesado, que são as telas, né? As pessoas se fixam nas telas e ficam ali perdendo seu tempo e não começam a pensar no que eu vou fazer. Então essa pessoa não se conhece para saber o que você gosta, o que você vai escolher para ser, para fazer o resto da sua vida. Com satisfação, com prazer. Né? Eu vou ser professor e não escolhi ser professor. Eu praticamente fui empurrado de ser professor, porque na minha época que eu fiz vestibular, não existia muita opção na região. Praticamente nenhuma. Tanto que eu fiz o vestibular para estudar lá no Rio de Janeiro. Fazer faculdade, tá? Porque não tinha. E eu fiz para professor. Mas eu queria ser professor? Não, queria ser um piloto de avião. Não tem nada a ver com o Mas onde eu ia achar isso aqui na região? Então, você tem que ter um autoconhecimento para saber definir o que você quer. Quem é você, o que você deseja fazer. É importante refletir sobre valores, paixões, talentos, experiências de vida. Tudo isso faz parte do que você vai pegar para fazer a sua escolha. Também é necessário observar e refletir, prestando atenção nas inspirações, ao que faz o ser sentir vivo e ao que gostaria de contribuir para o mundo.
Nós temos o nosso mentor, né, nosso guia, nosso anjo da guarda, que nos inspira em muita coisa. E ao longo do caminho vai nos mostrando alguma coisa. Nós temos vidas passadas e que tivemos atuações na nossa vida, né? Nós trazemos esse conhecimento para essa vida e ela será útil na nossa evolução. Então, nós estamos fazendo uma continuidade. O nosso mentor espiritual nos dá essa dica constantemente num caminho que devemos seguir. Só que a gente é meio surdo, né? A gente não escuta o mentor com muita frequência e a gente acaba fugindo da orientação dele. Então, nós temos inspirações que nos levam àquilo que você gosta de fazer, né? Você gosta de trabalhar eu falei com o meu filho, né? Ele estava escolhendo a profissão. Você gosta de trabalhar com buco, abrir a boca da pessoa para mexer na vida? Pensa. Você gosta de mexer com sangue, de ir lá, cortar? Nem. Ou seja, médico, dentista, nem. A gente vai fatiando para poder ajudar, né? Mas essas inspirações é que vão ajudar no estudo. É importante não esquecer da experimentação. Não se deve ter medo de experimentar coisas novas, de explorar diferentes áreas e de sair da sua zona de conforto, além de ser paciente. Então você tem que fazer experimentação. Não é experimentação o resto da vida toda, não, né? Você experimenta outro, vê o que tem e você vai escolher o que fazer. No Japão, eles costumam fazer o seguinte: eles têm um prédio grande, né? Cheio de salas. Cada sala dessa tem uma coisa. Ali dentro, por exemplo, tem animais, né? Para veterinário, para tecnista. Então, as crianças são soltas nesse ambiente, soltas mesmo. Ela entra na sala de animais, entra na sala onde tem corpo humano, tem equipamentos, né? Entra na sala onde tem material de informática, entra na sala onde tem peça de avião, entra na sala onde tem peça de carro. E monitores sempre observando pelo telão. As crianças vão parando em alguns pontos. Elas param aqui nos animais, outros param nos corpos humanos, outros param nas artes, assim vão parando. Ali eles começam a definir o que aquela criança gosta de fazer. Onde ela se fixou, ela tem uma certa tendência para aquilo ali. Eles começam a encaminhar essa criança para aquilo que ela parou. Ela deu a dica, né? Onde ela gostaria de ficar. E aí os pais começam a ter uma ideia para onde enviar essas crianças para estudar. O que elas vão estudar. Encontrar o propósito de vida pode ser um processo contínuo e não acontece da noite para o dia. Então, a visão materialista é uma coisa bem trabalhosa. Quem é pai sabe disso, né? Já teve filho que frustrou as suas expectativas na hora de escolher o que fazer. Já teve filho que começou uma faculdade, meio que abandonou aquele negócio todo, que pode fazer outra coisa. Então, nós temos essas histórias para contar aí da dificuldade do trabalho que dá a escolher uma profissão. Para nós é difícil, imagina que funciona para os nossos filhos, esse mundo todo mudado daí hoje. A primeira pergunta que tem feito para a gente é: o que dá dinheiro? O que é mais rentável? Materialismo. Né? Exatamente. É a visão materialista. Quanto que eu vou ganhar na minha profissão, se eu escolher a profissão de advogado, por exemplo, né? Ah, mas se você gosta disso, de ir para o tribunal? Eu não sei. Eu não sabia como é que funciona, né? Como é que funciona essa questão do advogado? Como é que funciona a questão do médico? Como é que funciona a questão do veterinário e o professor e outras coisas mais, né? Então, essas aí são as questões materialistas. Como exemplo de propósito de vida, podemos citar algumas ações que se encaixam com sua forma de ser, de pensar e de agir, para mudar o que acha que não está certo. Por exemplo, alguns exemplos. Esses exemplos aqui se referem a algumas profissões, se encaixam em várias profissões. Por exemplo, ajudar os outros a alcançar seus objetivos. Você vai ser uma pessoa, um profissional, um consultor, um professor, né? E vai ajudar aquelas pessoas que não têm direção a se direcionar na vida. Outra profissão, contribuir para um mundo mais sustentável. Quantas profissões se encaixam nisso aí? Né? Fazer um mundo mais sustentável. Promover a saúde e o bem-estar. Nós temos aí médicos, dentistas, psicólogos, né? E vai por aí fora. Inspirar pessoas através da arte ou da escrita. Eu vi uma professora conversando, né? O maior prazer dela é ver uma criança que chegar na mão dela sem saber nada e sair escrevendo. Então, ela sente o prazer de ter ajudado naquele aspecto ali, de dar o primeiro a escrita para uma criança. Luta por justiça social e igualdade. Quantas profissões estão nisso aí? Né? Inspirar a liderar outras pessoas, né? Seriam os diretores, os governadores, e etc. Então, meio devagar nesse aspecto aí, né?
Apresentar palestras em um centro espírita, né? Eu tenho o propósito de estar, depois de concluir minha profissão, de aposentar, eu passei a fazer isso. Satisfeito? Muito satisfeito. Faço questão de sentar no computador 1, 2, 3 dias e elaborar uma palestra. Eu entrego o rascunho, né, a parte que eu tenho que falar para minha esposa, e a arte ela vai distribuir lá do jeito que ela gosta. Ela não veio aqui hoje porque ela está fazendo curso de atendimento fraterno com a turma lá na segunda-feira, e ela vai apresentar um material diferente, tá? Então ela não pôde vir comigo hoje. A televisão materialista, ou seja, o seu propósito de vida é o que te motiva e dá sentido à sua vida. É uma combinação de paixões, valores, habilidades e do impacto que você deseja causar no mundo. Descobrir seu propósito é um processo lento e pode levar tempo, mas é uma jornada recompensadora e bem feita. Né? Então, se vocês têm filho, peça, se você não quer ouvir aos pais, peça para ajudar. Procura um amigo que é médico, um amigo que é dentista, um amigo que é professor. Conversa para saber o que eles fazem na profissão dele, como é que é o trabalho dele. Isso ajuda a definir os caminhos, né? O propósito de vida da visão materialista vai sendo alterado na medida em que as metas vão sendo alcançadas. E a busca por um outro propósito mais difícil pode durar a vida toda. Então, nós temos metas até atingir nosso objetivo máximo. Né? Eu quero ter uma casa. Você vai primeiro morar de aluguel, depois você vai começar a ter dinheiro, vai fazer um projeto, vai construir uma casa, vai comprar um lote, assim vai ter metas que você vai chegar dentro da sua casa. E na visão espírita? Qual é o propósito de vida na visão espírita? É um só. Evolução espiritual. O propósito de vida da visão espírita, nós somos eternos. Nós somos criados por Deus e só Deus pode nos destruir. Só Deus pode nos exterminar. Mas Ele não quer fazer isso. Ele não vai fazer isso. Nem Jesus Cristo, nem os espíritos superiores, nem todos os Cristos que existem por aí em outros planetas podem fazer isso. Só Deus pode nos exterminar. E Ele não quer fazer isso. Ele está criando mais e mais o tempo todo. Então, Ele nos criou puros, simples e ignorantes. E nos mandou caminhar e evoluir. Então, para a doutrina espírita, o propósito da vida é um só: evolução espiritual. Nós nascemos para ser deuses. Cristo não falou isso? Todos serão deuses, não Deus supremo. Todos alcançaremos a condição que Jesus Cristo se encontra hoje. Um espírito altamente evoluído que veio aqui nos mostrar um caminho. Nós vamos chegar até ele. Vai gastar bilhões de anos, temos esse tempo todo para gastar. Nós não morreremos. Nós, espíritos, não temos fim. Nosso corpo, sim. Então, nós viemos aqui para evoluir. Essa evolução ocorre por meio das sucessivas encarnações, onde o indivíduo vivencia experiências que o auxiliam a evoluir moralmente e intelectualmente, superando seus defeitos e desenvolvendo suas virtudes. Então, estamos aqui para viver, para evoluir moralmente e intelectualmente. Dificilmente conseguimos evoluir as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes evoluímos moralmente, numa vida, na outra intelectualmente. Chico Xavier, por exemplo. Chico Xavier fez a quarta série. Nessa encarnação, ele não evoluiu, não fez questão, através dos estudos, se tornar uma pessoa com a profissão definida. Mas evoluiu moralmente. E muito pelo que ele fez, tudo que ele fez, tudo que ele deixou aí para a gente. Mas, em contrapartida, com tudo que ele fez, com quarta série de primeiro grau, de primário, ele conseguiu psicografar livros em espanhol, em inglês, em alemão, até em japonês. Como é que ele conseguiu isso? Você não sabia, tinha só quarta série. Mal sabia o português. Então foi uma evolução que ele conseguiu através da mediunidade. Então nós vivemos aqui evoluindo em cada encarnação um pouquinho, um degrau. Muitos de nós vêm cá, evoluem um pouquinho, volta para lá, o mundo espiritual, prepara de novo, volta para cá, e traça um roteiro, que é o nosso planejamento reencarnatório. Esse roteiro que nós traçamos inclui profissão, inclui casamento, inclui filhos, inclui condição de vida, inclui um monte de coisas. E esse propósito de vida que nós traçamos, esse caminho que nós traçamos, é que vai nos ajudar a evoluir. Ou seja, tudo que nós traçamos, tudo que nós falamos aqui de propósito de vida, são ferramentas.
A minha profissão que eu estive, né, que eu estava como professor, é uma ferramenta. O que eu estou fazendo aqui é uma ferramenta. E cada um faz em suas casas, com seus filhos, com seus maridos, com suas esposas, são ferramentas que nos foram concedidas pela nossa própria escolha, para o nosso planejamento encarnatório, para usar essas ferramentas para evoluir, ou moralmente, ou intelectualmente. Às vezes ele evolui um pouquinho moralmente, muito intelectualmente, ou ao contrário, um pouquinho intelectualmente, muito moralmente. Mas estamos aqui para evoluir. E continuaremos vindo aqui até não ter mais o que aprender aqui na Terra. Quando atingirmos uma elevação grande, tanto moral quanto intelectual, que a Terra não tem mais o que oferecer, nós mesmos seremos encaminhados para outros planetas mais evoluídos. Nós iremos aprender mais coisas, muito mais do que, né? A Terra é um planeta de provas e expiações, e esses planetas que vão nós parar aí de encarnar na Terra e passamos a encarnar num planeta de regeneração, né? Se a gente evoluir mais um pouquinho, um planeta feliz, um planeta celeste, assim nós vamos crescendo, né? A vida terrena é uma oportunidade que recebemos para corrigir nossos defeitos e ampliar nossos conhecimentos. Então, quando viemos para cá, viemos para nos consertar. Nós assinamos uma série de promissórias, nós temos uma série de promissórias pregadas no nosso perispírito e bobagens que fizemos na vida passada. Cada vez que a gente acerta uma coisa aqui nessa vida, a gente resgata uma promissória dessa, vai descolando essa promissória do perispírito. Então, vamos nos limpando, nos purificando. E aí vamos crescendo até atingir aqui a purificação espiritual. Então, o propósito a ser alcançado após cada encarnação é a melhoria espiritual que nos levará a atingir o objetivo final, que é a purificação espiritual. Jesus Cristo é o nosso exemplo. Então, cada limpeza que nós fazemos, cada vez que nós viemos aqui, se agirmos corretamente, se trabalharmos direitinho, se cumprirmos o nosso planejamento encarnatório, nós estaremos nos limpando. Encarnação após encarnação, até que atingimos um ponto máximo. Aí nós precisamos vir aqui mais para aprender. Voltaremos como mentores espirituais para ajudar os outros. E sabemos, como nós conhecemos o caminho das pedras, nós temos condição de ajudar aqueles que estão no mesmo caminho que nós traçamos. Passaremos a ser guias, anjos da guarda, mentores espirituais. No futuro próximo. Mais próximo do que a purificação. Mas também é uma forma de evoluir, né? A gente crescer, evoluir junto com todo mundo aqui, e ajudar as pessoas, a gente vai crescer. Também, o Gogó Emmanuel falava, né? O fato de ele estar sendo o mentor do Chico Xavier não quer dizer que ele sabe mais do que o Chico Xavier. Também um trabalho que ele está executando que está ajudando nessa purificação. Se ele fosse puro, completo lá em cima, ele não estaria reencarnado de novo. Nossa jornada evolutiva não é linear, né? A gente sobe igual foguete, né? Em direção à perfeição. Os espíritos sublimes, né? Muitos espíritos alcançaram isso aí, subir depressa sem com poucos erros, mas são raríssimos esses espíritos. Nós subimos oscilando, né? Dá uma paradinha, dá uma descansada, nós estamos meio cansados, dá uma esticada, depois dá uma cansadinha. Chega um certo ponto que a gente começa a entender, como nós estamos aqui, entendemos que a nossa evolução depende de nós mesmos, aí nós começamos a andar mais depressa. Quando nós entendemos que a nossa vida aqui é que vai nos conduzir à perfeição, que o que nós fizermos aqui é um plantio do que vamos colher no futuro, o que estamos colhendo agora é o que nós plantamos no passado, nós começamos a acertar mais. Nós começamos a pensar melhor. Se eu fizer isso, a consciência vai pesar. Se fizer comigo o que eu estou querendo fazer, alguém vai gostar? Não, então eu não vou fazer. A gente começa a medir mais as nossas ações para evitar cometer mais erros. Então nós diminuímos a quantidade de erros, porque nós começamos a amadurecer espiritualmente. Aí sim a gente começa a dar aquela alavancada de evolução espiritual. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quero falar com você uma coisa? Pode falar tudo. Beleza? Não, tudo não. Conte-me tudo. Não, tudo não. Dá licença? Pode falar. Estou perguntando uma coisa só. Senhor. O senhor fez, como se diz, como o senhor falou, coisa no passado. O que eu tenho que pagar? Como se diz, encarnação, que o senhor está falando. Se eu fiz alguma coisa no passado, por que eu tenho que pagar agora?
Se você contrai uma dívida no mercado, Não, não, senhor. Dívida no mercado é outra coisa. você tem que pagar. Olha, se eu, aqui, encarnação que o senhor está falando. Eu fiz lá no passado. Por que eu tenho que pagar agora? Espera aí. Deus, como o senhor falou, é Deus. Eu considero Deus tudo mais. Deus é o meu maior protetor, o resto todo dia. Graças a Deus. Por que eu tenho que pagar agora? Espera aí. Encarnação, eu tenho que pagar a dívida dos outros? Nunca. Não, senhor. O senhor está errado. Sabe por quê? Eu tenho que pagar a dívida dos outros. Não. Se o cara fez errado no passado, se eu tô aqui, beleza, cumprindo iniciativa, não tem que pagar a dívida dos outros. Os Não. outros não, só as suas. A minha eu pago aí. Aí você está falando. Pois é, mas é Mas nos outros encarnação. você esquece. Pois é. Não é sua. Não. Você pode ajudar ao outro, mas pagar dele não. Não, mas Você pode ajudá-lo a pagar a dívida dele. ajudo sim. Mas Mas você tem filho? pagar a dívida Você dele? tem filhos? Hã? Você tem filhos? Tem sim. Se o seu filho cometer um erro, você vai ajudá-lo a reparar esse erro. Mas você não vai consertar o erro para ele. Não. Consertar o erro, não. Ele vai pagar Você também. vai mostrar para ele. Pois é, olha, É mas isso aí que eu tô falando. Então ninguém paga a dívida do outro. Cada um paga ninguém a sua. paga a dívida do outro, não. Então se você cometeu um erro no passado, ela vai bater na sua conta. Peraí. Se eu cometi o erro no passado, é encarnação. Por que Passado. que ela não passa? Por que eu tenho que pagar agora? Nada tem que ser pagado. Então não existe Deus, não. É porque existe Deus, não. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque no passado, é passado. Acabou, não acabou? Agora, como é que Deus vai me cobrar uma dívida agora? Que eu tô... Opa, perdoe. Tá perdoado. Se Por fosse que- assim, Por que eu não tô pagando dívida dos outros? se fosse assim, todo mundo poderia errar sem ter culpa, sem ter que pagar nada. Porque eu vou andar certinho a minha vida toda, se não vai ser cobrado lá na frente. Eu vou começar rápido, bobagem. Mas Deus falou. Não, você falou que Deus não existe. O que você falou? Você acabou de falar que Deus não existe. Não existe. Não, você disse que Deus não existe. Não, existe não. Existe não. Se ninguém vai me cobrar, Entendeu? Deus. se ninguém vai me cobrar pelos meus erros, para que eu vou acertar? Então, Para que eu vou andar na linha certinho, bonitinho, se ninguém Então. vai me cobrar? então, Então ele tem que andar certo. quem anda certo? Andar sempre certo, para evitar de ser cobrado no futuro. Cobrado? Se eu for cobrado, rapaz, eu vou. Vamos continuar, então depois você vai estar mais esclarecido. Beleza. Então, nossa jornada evolutiva não é linear, mas sim um processo contínuo de aprendizagem e transformação, onde cada um é responsável por suas escolhas e ações, utilizando o livre-arbítrio para construir seu próprio caminho. O objetivo final é a integração com a consciência universal que é Deus. Então, como eu disse, nós não andamos em linha reta crescendo. Nós andamos, ainda pela nossa imperfeição, nós andamos tropeçando. Nós escolhemos vir aqui, por exemplo, aquele pesado, suicida, por exemplo. Suicida escolhe vir para cá para não suicidar. Não, dessa vez agora eu vou fazer tudo certo e não vou suicida de novo. Você errou do mesmo caminho, errou do mesmo jeito. Aí vem de novo, faz o planejamento, vem para cá, erra de novo, do mesmo Deus jeito. fala de perdoa tudo. Você tem que Deus aprender. fala de Tem, perdoa aí, tudo. o que acontece? A espiritualidade começa a interferir nisso aí. Chico Xavier foi consultado uma vez, chegou uma mulher lá no centro espírita, Tá certo. sem os dois braços, só que pôs pouquinho aqui, e as duas pernas. Aí ele falou com o Chico: ô Chico, passei minha vida toda estudando, fazendo caridade, eu frequento centro espírita, não sei o que, faço aquele monte de coisa aí. Deus me deu um filho, sem nada, só com um corpo. Eu disse: não, Deus te ajudando, está te ajudando você a ajudá-lo. Porque nas últimas 10 encarnações se suicidou. E agora, sem os braços, sem as pernas, ele não consegue nem andar, tem um penhasco e pular de lá. Ele não tem como suicidar. Então, ele vai passar essa vida sem ter a chance de cometer o mesmo erro. Ou seja, tudo tem uma razão de ser. Tudo tem um propósito. Ninguém está aqui a passeio. Eu vou lá na Terra passear, curtir a vida, eu vou fazer isso aqui tudo, vou fazer só coisa. Mas Deus não perdoa tudo? Hum? Deus não perdoa tudo? Ele dá chance de perdoar você. Então eu posso fazer o que eu quiser aqui na Terra? Eu posso fazer o que eu quiser. Deus não perdoa tudo? Nem É sabe. só na Não sua dessa maneira morte, que você está pensando. dá licença? É só eu pedir perdão. Deus não perdoa tudo? Não. Não, perdoa. Você que perdoa. tem que reparar. Não repara tudo. Mas Deus não perdoa tudo? Então, é só na minha morte, tá? Tô morrendo, oh, Deus, me perdoa, pronto, acabou. Eu não vou dizer que ele te perdoa, ele te dá a chance de você reparar o que você Chance, nós temos muita. Deus dá para nós. A chance, sim. Deus dá, mas é como o senhor está falando. Uhum. Ele não perdoa tudo?
Eu só falo assim, ô Deus, me perdoa e pronto, velho. Tem uns que pensam assim, mas não é bem assim. Não, uai. Então me explica de diferente Eu estou aí. tentando, você vai deixar eu explicar? Não, o senhor falou que eu podia falar, uai. Não, você podia falar. Agora deixa eu falar? Não, agora eu deixo, uai. Então tá, deixa eu falar então. Vamos lá. Entre os vários questionamentos, dois são básicos e resumem o desejo de progredir e não se restringir no que limita a jornada existencial. Primeira coisa, quem sou? Você se conhece? Você sabe o que você faz? A nossa consciência, o espiritismo espanta muita gente por isso, que nos começa a nos mostrar quem realmente nós somos. A gente começa a enxergar para a gente e fala assim, nossa, você não erra. Você começa a enxergar seus erros mais assim na pele. Você sabe que eu fiz errado aqui e ali na frente a conta chega. Então as pessoas, eu abandonei o espiritismo porque eu lia muito utopia. Por quê? Não tem certeza que vai ser cobrado, mas não sabe lidar com isso. Né? Então a gente não se conhece. E a doutrina espírita nos mostra claramente, olha no espelho e vê assim, eu tenho esse defeito, tenho que corrigir isso, tenho que fazer isso, tenho que reparar isso. Eu começo a entender por que eu estou passando por essa dificuldade, né? O que desencadeia, por que essa consequência, lei de causa e efeito? Eu estou passando por isso por quê? Na vida passada eu devo ter feito isso? Não. Então você tem uma certa consciência bem apurada de quem você é um conhecimento. E o que eu estou fazendo aqui? Exatamente isso. Corrigindo os defeitos que eu tenho, as coisas que eu fiz errado e tentando melhorar aquilo que eu sou bom. Tá? Então, ninguém está aqui a passeio. Está por alguma razão. Vou falar sobre as 3 razões que podem nos manter, que estamos mantendo aqui. Em meio aos desafios e adversidades, é comum nos perguntarmos como tudo isso vai levar a alcançar meu propósito de vida. Então, em meio a todos os problemas que nós passamos, como isso vai me levar a me tornar um espírito perfeito? O que é essas dificuldades, né? A gente passa aí doenças graves, né? Filhos que morrem cedo, pessoas que têm deficiência visual, auditiva, um membro, e assim por diante. Nós temos tantos, vou pensar com o meu sogro hoje, né? Ele fala assim, Deus é justo? Você acredita em Deus? Você acha que Deus é justo? Sim. Deus é bom? Sim. Por que Deus me fez assim, com tudo certinho, as pernas, os braços ouvindo, vendo tudo, e fez aquilo ali, nasceu na cadeira de roda, está lá até hoje, tem 30 anos, nunca andou e nem vai ter condição de andar. Por que se Deus é justo, qual é o critério que ele utilizou para me fazer assim e fazer aquilo daquela maneira? Né? Tem alguma razão você. Então, tudo tem um propósito. Deus não é. O nosso propósito de vida também. Deus não é, porque Ele nos fez para ser perfeitos, mas andando com as nossas próprias pernas. Se fosse para te fazer perfeito, completo em tudo que você precisa, não precisava de trabalhar. Você está passando por situações que eu passo, né? O Espiritismo, a doutrina espírita, nos oferece condições para entender como melhor utilizar as ferramentas que recebemos para atingir as metas em cada oportunidade na vida terrena. Então, a doutrina espírita, como eu acabei de dizer, nós temos a nosso dispor diversas ferramentas. É a profissão, é ser pai, é ser filho, é ser marido, é ser esposa, né? Tudo isso são ferramentas que nós temos à nossa disposição para trabalhar com elas e nos melhorarmos, passo a passo. É lógico que tem profissionais, né? Vamos dizer, exemplos aí, médicos, que estão açougueiros e vivem de fazer falcatruas, né? Eu até dei um exemplo agora, não sei se vocês ficaram sabendo lá no Mato Grosso, né? Enfermeiro estavam matando idosos, só que eu falei, né? Outros matando para extrair órgãos. Então, são profissionais que têm a ferramenta na mão e fazem mau uso dela. Né? Então, nós temos profissionais, não dizer que seja profissão ou não, mas nós temos políticos que têm a ferramenta na mão para fazer o bem para o povo, que é se fazer. Né? E exemplo, nós temos aos montes por aí. A televisão espírita, a vida terrena é vista como uma escola, onde o indivíduo tem a oportunidade de aprender, evoluir e contribuir para a construção de um mundo melhor, sendo necessário e essencial entender que cada pessoa é única. Então, nós vivemos numa escola. Eu dou sempre esse exemplo. Todos nós frequentamos escola. Você vai lá na 5ª série, aprende, a 60% foi suficiente. Ano que vem você passou para a 6ª série, vai lá, aprende, mas não deu conta, não atingiu 60%, você volta para a escola. Para a 5ª,
Não, você volta para a sexta. Você não anda para trás. Você não vai evoluir, mas você também não vai regredir. Então você evoluiu pouco, mantenha-se na sexta. Evoluiu um pouquinho, vai para a sétima. Aqui na Terra é a mesma coisa. Nós que estamos aqui hoje, quantos de nós não estavam lá na guerra, na Segunda Guerra Mundial, tirando os outros? Quantos de nós não estavam na Inquisição lá, torturando as pessoas porque eram contra a religião católica? Quantos de nós não tirou pedra na cruz? Pode ser que nós estivesse lá, ou todos nós, muitos lá, jogando pedra na cruz lá e crucifica, né? Liberta Barrabás e prende Jesus Cristo. Nós poderíamos estar lá. Mas nós evoluímos. Né? Nós somos melhores. Hoje nós estamos no nosso melhor. O que nós temos de melhor está conosco agora. Então nós viemos aqui, nessa escola, para aprender. Agora, a velocidade do aprendizado depende de cada um. Tem uns que dão um passo mais largo para aprender mais, uns que dão um passo mais curto, mas todo mundo vai crescer, vai evoluindo. Né? E nós, com a nossa contribuição com o mundo, é nesse sentido. Nós contribuímos com a nossa melhoria espiritual, quando estamos ficando bons, começamos a ajudar os outros a evoluir, né? Seja irmão, seja pai, seja mãe, seja filho, amigo de trabalho. E quando estamos melhores ainda, começamos a frequentar e a um caminho correto, seguro, certo de seguir. Cada pessoa que está sob nossa responsabilidade. E cada um que a gente melhora, a gente traz uma melhora maior. Quantas pessoas tem aqui hoje ouvindo? Eu estou falando. Quantas vão divulgar isso para outros? Quantos vão trazer outros para ouvir a mesma coisa? E todas as religiões, quando têm a finalidade maior, que é levar até Deus, estão corretíssimas. Ninguém condena ninguém com a religião, desde que elas façam o bem para levar a pessoa até Deus. Se o propósito dela é levar até Deus, não importa qual religião que você esteja, você está fazendo de maneira correta. Está correto, né? Todo homem tem na Terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio, depois falir no seu desempenho. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 9. Então, todos nós temos aqui na Terra uma missão. Temos alguma coisa para fazer. Ninguém, como eu disse agora há pouco, ninguém está aqui a passeio. Se você usa de maneira incorreta, se você falseia no propósito que te colocou aqui na Terra, você está falindo no seu desempenho e, consequentemente, com você mesmo. Aí você vai falar assim, na próxima eu vou voltar do mesmo jeito que eu saí dessa. As bobagens que eu fiz, eu vou ter que voltar e refazer. Consertar. Não existe um único ser no planeta que não esteja aqui buscando sua evolução. Ninguém está aqui à toa. Por mais humilde, por mais pobre, por mais rico, por mais bonito, por mais feio. Não importa a condição que você está. Ninguém está aqui que não esteja buscando se melhorar. E a gente erra um pouquinho, tenta, pensa, faz coisas erradas, mas estamos sempre buscando ser melhor. Se eu pensar assim, né? Igual um cunhado meu dizia agora, ele falava assim, não acredito nesse negócio na vida após a morte, não, porque isso é bobagem, acabou. Eu falei, por que você está correndo atrás de dinheiro então? Por que você está trabalhando? Qual a finalidade de você juntando coisas, juntando casa, juntando carro? Né? Para quê? Você depois de você morrer, você não vai ter nada? Preferível, eu vou fazer o seguinte, vou fazer diferente de você. Você está se matando de trabalhar para poder juntar as coisas, eu vou ali pegar um banquinho, vou roubar um banquinho, vou ter que encher o bolso de dinheiro, vou ter o que você tem. Já que depois disso aqui não tem nada. Né? Então eu começar a passar a perna em todo mundo, peço dinheiro emprestado para um, para outro, sai fora, e aí? Já que depois eu não vou ser cobrado por isso mesmo, por que eu vou ficar perdendo aqui? Levantando 6 horas, 5 horas da manhã, dormir meia-noite, preocupado com um monte de coisa. Tem razão? Não tem. Né? Seja reparando equívocos passados ou demorando em algum aspecto particular ou contribuindo com a humanidade individual ou coletivamente. Então, nós estamos aqui reparando equívocos passados. Né? Coisas que fizemos errado na vida passada. Ninguém quer santo. Todo mundo fez besteira no passado. Aprimorando em algum aspecto particular, eu sou bom em alguma coisa, eu quero melhorar aqui. Ou então ajudando a humanidade de uma maneira geral. A condição em que vivemos, as situações boas ou ruins que enfrentamos na vida, tem relação direta com as metas traçadas por nós a serem alcançadas em cada jornada técnica. Então, as nossas
as coisas boas, nós temos muitas coisas boas, nós temos momentos felizes e momentos tristes na nossa vida. Ninguém é feliz o dia inteiro, o ano todo, a semana toda, o mês todo. Nós temos percalços, dificuldades que nos ajudam a crescer. E temos também grandes momentos, né? O nascimento do filho, passar no vestibular, trabalhar, um monte de coisa. Então, nós temos muitos momentos felizes, nós temos muitos momentos pesados. E todos eles são necessários para a nossa evolução. Se estamos passando por uma dificuldade financeira pesada, quem é que criou essa dificuldade financeira? Fui eu mesmo. Ninguém criou para mim. Né? Se eu estou passando por uma dificuldade, por uma doença grave, ela pode ter uma relação direta com a vida passada, do que eu fiz na vida passada. Então, nós temos que estar sempre conscientes. O que eu estou passando é reflexo, é consequência do que eu fiz. O que eu plantei no passado, eu estou colhendo agora. O que eu plantar agora, eu vou colher no futuro. Tá? Então, eu estou sempre tendo, não há uma vida desmembrada da outra. O que eu fiz no passado, está vivendo, estou sofrendo as consequências agora, e o que eu estou fazendo agora vai ter consequência. E assim a gente vai levar a gente perdendo. Acho que eu tenho a ver com a ligação. Portanto, evoluir é o objetivo principal da vida, pois a vida é uma só. E as várias encarnações que vivemos com suas dificuldades, angústias, aflições, dores e alegrias, são as ferramentas que iremos utilizar para atingir nossas metas e, consequentemente, nosso objetivo maior. Então, nós temos isso aí. Tudo que nós passamos são lições. Agora, nós temos o prazer, às vezes, né, de guardar conosco mais vezes coisas ruins. Quando acontece uma coisa boa com a gente lembra dela um dia, 2 dias, uma semana, no máximo, e esquece. Mas quando acontece uma coisa ruim com a gente, uma mágoa de um amigo, de uma pessoa que nos faz mal, nós guardamos isso uma semana, um mês, 3 meses, um ano, 10. Você teria condição de explicar isso? Por que a gente guarda isso? Porque nós somos pessoas ainda egoístas. Quando a pessoa me faz mal, ao invés de eu pensar que ela me fez mal, eu penso o seguinte: esse dia que eu passei por isso. Eu olho para ela e falo assim, ela está com algum problema em casa, está precisando de ajuda. Se ela me fez mal, eu fui apenas a válvula de escape para descarregar o que ela está precisando. Hoje pro cara. Né? Então, eu vou pensar naquela pessoa não como uma pessoa que me fez mal, uma pessoa que está precisando de ajuda. Se nós passarmos a pensar assim, eu não guardo mágoa de ninguém. Esse dia, com um rapaz em São João, eu brinco direto, né? Você está namorando até hoje, meu filho? Está namorando na caminha até hoje, não sei o quê. E que vai cansar de você. Esses dias eu cheguei, fiz a mesma coisa. Você está enrolando a caminha até hoje, vai cansar de você. Ele virou para mim e falou assim: estou namorando com sua filha? Eu já percebi na hora que a brincadeira não foi mais bem aceita. Na hora eu falei assim, pensei assim, ao invés de partir para cima, né, dar aquela resposta, não, está com algum problema, ou em casa, ou com ele mesmo, ou com a própria namorada. Estou vivendo minha vida hoje. Deixa eu falar. Na que tiver mais calmo, se você quiser conversar, a gente conversa. Não procurei fazer isso, não é por raiva. Não procurei passar para ele para poder descascar ou descontar o que está com problema. Velho, depois que acabar essa conversa, mano, tá falando todo mundo aqui, eu queria prestar atenção. Depois a gente conversa que acabar, ó, Dá licença? vontade. Vontade. Deixa eu contar aí. Amém, nós. Então nós temos que pensar, a gente não deve guardar isso, né? Se a pessoa me fez um mal, por pior que seja, eu não sei, não tem que dizer uma coisa que é ruim para outra, né? Eu não devo pensar nela como uma pessoa que está querendo me fazer mal. Eu devo pensar que ela está precisando de ajuda. Então vai fazer uma oração para ela, encaminhar, porque eu não devo guardar mágoa de ninguém. Porque se eu desejar, se você me faz um mal, eu guardo aqui com rancor e vou desejar um mal para você de volta, eu vou pegar você. Né? Eu já quero me vingar, porque preciso me vingar, de tramar uma vingança. Se você me fez um mal, você adquiriu uma dívida com você, com Deus e comigo. Vai ter que reparar as 3. No futuro, breve com você, no futuro comigo e depois com Deus. Né? Então você não adianta desejar para você que você sofra, que você pague pelo que você está fazendo. Não precisa desejar, você vai fazer, você vai responder por isso. Se tiver razão, se você tiver razão de me ofender, a culpa é minha. Eu tenho que me reparar com você. Se eu fiz alguma coisa, quando eu estou fazendo atendimento mediúnico lá com os médios, né? Como dialogador,
eu começo a conversar com ele, porque o Espírito fala assim, é porque me fez mal, tal, tá me perseguindo, que não sei o quê. Eu falo assim, meu amigo, vamos colocar uma tela aqui na sua frente e vamos mostrar para você quem é que começou essa briga. Já que o Espírito fala, eu conversando com o Espírito. Já que você está dizendo que está te perseguindo, que está te fazendo mal, essa tela aqui vai te mostrar quem é que começou com isso. Faz uma regressão lá no seu passado. Ele começa a enxergar, ó, foi eu que matei ele na vida passada, tá vendo? E você está querendo cobrar dele que está te perseguindo? Você começou essa bagunça toda. Perdoa, larga esse cara para lá, deixa ele viver a vida dele. O que ele fez de errado para você vai ser cobrado dele no futuro. O que você fez para ele vai ser cobrado, mas um longe do outro. E assim, muitas vezes a gente consegue tirar aquela obsessão, né? Com os obsessores que ficam ali, aquela perseguição constante, acaba suavizando o negócio. Né? E assim no nosso dia a dia também. Né? Por mais que o vizinho te faça raiva, que você não quer estrangular, não, deixa na dele. Se ele fez a coisa errada, a dívida dele está contraída e não você que vou cobrar. Tem a pessoa certa para cobrar. Um tamanho sério. É muito difícil. Porque nós não sabemos medir qual é o tamanho do mal que foi feito, qual é o tamanho da cobrança que eu vou ter que fazer para poder equiparar. Nós medimos um mal desse tamanho e mandamos uma cobrança desse tamanho. Mas você sabe o que às vezes eu fico pensativo? É porque eu tomei uma certa decisão na minha vida, eu tenho que deixar que tudo que eu detesto acontecer do mesmo jeito? Não concordo com isso, né? Por exemplo, você citou um exemplo aí, o vizinho enchendo o saco, sei o quê, sei o quê, sei o quê. Só porque eu mudei de vida, mudei de ritmo, eu vim para a doutrina, me dedicando à doutrina espírita, que, entre aspas, renega isso tudo, se deu um truco, se você puder, cala a boca, fica quieta no seu canto, mas a gente também não é 100% de barato funcionando, não. São um prato esse. Não é? Então, assim, às vezes eu acho, eu fico com consciência pesada, mas o sangue sobe, o sangue ferve. Não quer dizer que eu tenho que mudar de personalidade. Estou errada? A gente não deve Não, mas eu estou te pedindo te pedindo para me responder. Eu estou errada? Se você reagir para poder Não. rebater o que foi feito, sim. Sim. Mas se você reagir de ficar quieto e pensar o seguinte, aquela pessoa está fazendo isso por alguma razão. Se ela quer me prejudicar, né? A causa está feita. Ele está fazendo a coisa. O efeito vem depois. Você que é o culpado do efeito que vai passar por ele? A consequência que ele vai sofrer pelo que ele está fazendo? Não. Se você for a culpada, ou se você for a pessoa que vai fazer correção do que ele fez, nós não temos a capacidade de medir o que eu tenho que fazer para corrigir o erro que alguém fez comigo. Alguém faz esse erro comigo, eu faço isso para rebater. Igual que brincadeira de criança, né? Um chega e conversa no outro, o outro vem dar um tapa, o outro vem dar um murro e fica quieto, né? Vai crescer. Então nós não temos a capacidade de avaliar qual é o tamanho do mal que foi feito a mim. Como eu não sei avaliar o tamanho do mal, eu não sei avaliar o tamanho do remédio. Tá, mas eu não preciso colocar isso para fazer disso uma novela. Mas pelo menos a altura eu tenho a obrigação de responder um tipo de situação desse. A resposta pode ser o perdão. Eu te perdoo se eu te fiz algo mal. Não é fácil não, Célio. Você está começando. Porque é o seguinte, você fala com a pessoa assim... Não, eu tenho praticado bastante. Muito mesmo, graças a Deus. Já passei duas questões de vizinho que eu falei, porque eu já passei por 2 problemas com o vizinho, né? E aí, na que o vizinho chega toda... Mas não é só vizinho, não, tá? Eu tô falando assim de qualquer situação. Eu passei por questão de vizinho lá, tempo passado aí, né? Tomei uma separa do juiz lá que mandou refazer o muro da mulher, pagar danos morais para ela, e eu tenho certeza que eu não sou errado. Absoluto. Mas eu chego em casa, junto na nosso evangelho lá no domingo, meu filho, que eu vai ser beneficiado com o que nós estamos fazendo lá, gente, nós não temos que julgar ninguém, nem temos que condenar ninguém. Se nós estamos passando por isso, é porque lá atrás nós fizemos alguma coisa a respeito disso. Nós somos um péssimo vizinho na vida passada e estamos sendo agora cobrados pela maldade que fizemos na vida passada. Se a pessoa que está no segundo lugar tiver a sua culpa, não vamos ser cobrados dela. Ela está plantando, ela vai colher. Talvez eu nem veja a colheita dela. Nem quero ver, nem quero saber como ela vai colher. Se ela faça bom uso do dinheiro que está sendo pago a ela por danos morais, que ela faça bom uso do muro dela, que pode estar caindo em cima de mim. Poderia cair em cima de mim. Então, essa é a minha mensagem em família, no Evangelho do Lar.
Não serei eu que vou lá, vou subir esse muro, vou xingando toda, não. Eu vou estar igualando com ela. Agora, se eu tenho culpa, eu tenho culpa, com certeza tenho, senão eu não estaria passando por isso, que eu receba de bom grado, que Deus me ajude, me dê forças para suportar e passar por cima disso. Mas se a gente não tem culpa, é difícil a gente engolir seco. Você sabe que não tem? Você sabe que se você não tem? Ah, Você lembra da Silêncio. sua- na hora lá, não. Você lembra da sua vida passada? Toda? Pode falar, lá. Silêncio, né? Anil demais. Silêncio, às vezes, costuma Silêncio. fazer a gente O engasgar. silêncio, o silêncio, cara, qualquer um. Não, com certeza, mas a gente costuma engasgar. Só um trechozinho de algo que eu vivi, justamente igual você, sobre brincadeira. Há pouco tempo, eu estava na praça fazendo a ginástica de jovem, né? Você sabe, de jovem, a partir de 60. Sei lá, fazendo lá e tal. E aproximou uma dona e começou a clamar de tudo, dor aqui, dor ali e tal. E eu virei de compaixão com ela. Aí eu falei assim, olha, você está clamando isso? Nós temos um projeto aqui, o atendimento é no primeiro domingo e tal. Vai lá, você consegue alguma coisa para aliviar esse sofrimento, essas dores, que vai te ajudar muito. Ela olhou para mim, falou, ô moço, eu sou desse aí. E falou tanto, eu falo na sua lata. Aí eu inspirei, a outra falou, que sem educação. Segui minha vida. Por quê? Se é uma dívida, porque o que eu queria ajudava. Mas ela respondeu de outra forma. É igual você hoje aqui na palestra. Você fez 2 atos. Você fazendo a palestra e trabalhando como doutrinador. Mas aconteceu na casa espírita. Isso é isso. Eu passei por situação semelhante, a pessoa não acreditava em nada, foi lá na palestra, pessoal. Então, você começa a acreditar em alguma coisa, não em mim. Mas o que você acredita? Né? O que está na sua cabeça aí que te motiva? Você gosta de religião e tal? A pessoa começa. Agora, a condição que estava é complicado. Porque Ele chegou, eu Cuidado de veio, jamais a gente não pode, a gente tem que aceitar, porque nós estamos aqui trabalhadores. Então deixa. Mas foi até um ponto depois, como vou doutrinar. A pessoa só vai seguir um caminho se ele quiser livre-arbítrio. Não quer, bora. a espiritualidade utilizou dele, porque a pessoa. Exato. Como é que eu estou falando? Marcelo, A espiritualidade utilizou dele para poder falar. pior que eu tava respondendo ele mentalmente, eu tava pensando. Mas é isso mesmo. A espiritualidade, né? Alguém falou alguma coisa com ele aí. Ele já estava querendo ir, mas ele estava sem graça. É um cara encaminhamento que foi dado. É. Mas é isso aí. Então a gente tem que ter. É difícil, quase impossível. Nós somos latinos, temos sangue quente. E a nossa intenção é ir aí. Preparar? Né? Faz isso. Uhum. Mas a gente, a doutrina espírita começa a nos frear. Aí de vez em quando aparece, infelizmente não comigo, né? Mas de vez em quando aparecem os companheirinhos lá, né? Aí eu, vai responder, não? Deve ficar por isso mesmo. Mas e aí? Provocador. Uai, Você você vai me te dar isso, aquilo, Vai aquilo. com a mão, quem tiver agora, cospe primeiro. Você vai tirar. Exatamente, é por aí. Por aí. É por aí. Mas nós temos dificuldade de passar por cima disso, porque nossa condição, né? Como eu já falei na palestra anterior, que nós somos egoístas e orgulhosos. Nós não engolimos qualquer coisa que fala pra gente e queremos sempre pra gente, né? Uhum. Se eu fosse pensar com egoísmo, eu pensar assim, eu não tenho culpa no mundo, não vou fazer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas o caminho foi dado. O primeiro cara que eu falei que eu tive um problema com o vizinho, tinha um muro em casa, 6 metros de altura, com 22 metros de comprimento. E tinha um tantinho de terra assim, afastado do muro. Mês de fevereiro de 2021, deu uma chuva de uma semana. E esse barraco quebrou atrás do muro. O muro fez isso e fez isso. Para cair em cima da minha casa. E eu procurei o dono do lote de trás, de tudo quanto é jeito, para tirar a terra, para aliviar o muro, para ele não cair em cima de mim. E não achei que o pessoal compra lote e vai passando por outro, quando não tinha que chegar no dono do lote. Só sei que eu busquei a máquina que tinha, a máquina para tirar a terra, tirou a terra. O rapaz dele, bravo, igual uma arara, falei que estava aqui o lote dele todo, que fiz bagunça no lote dele. E, meu amigo, eu tirei apenas a terra que estava atrás do muro, porque se o meu muro cai,
com a chuva que está aí, o seu lote vem todo para cima. Você ia perder o seu lote. Né? E aí, tal. Quando eu fui fazer uma avaliação, né, para não ficar coisa, eu olhei assim, gente, eu estava pensando em fazer uma escolinha simples nesse muro, para poder. E pelo que eu vi, que eu tenho que fazer uma escorona, mas muito pesada. Ou seja, me mostrou que eu estava fazendo meu projeto anterior era falho. Então, o fato do muro quebrar, de cair, querer ameaçar de cair, me forçou a barra de fazer uma escola, uma coisa quase que uma obra gigantesca para escorar o muro. Mas eu me pediu para fazer sondagem no terreno dele, para ver se eu tinha estragado o terreno, eu fiz a sondagem, paguei. Se eu fosse uma pessoa rancorosa, semana atrasada, ele me liga. Olha, Edmar, você tem aquela sondagem que você fez lá no lote, no terreno, lá, porque eu queria construir para saber como é que está o terreno. Eu olhava bem para a cara dele e falava assim, você faz o seguinte, você vai lá e paga 3.700 para a empresa que fez a sondagem e faz outra caminho para quem não vou te gastar. Se eu fosse rancoroso. Na hora que ele me pediu, eu fui no computador, achei na frente. Mas a doutrina espírita te ensinou. Jesus. A doutrina que te ensinou. Na hora, Não eu está ao eu contrário. perguntei, é isso aqui? São 9 páginas. A doutrina é isso, eu ensino isso. Muito obrigado, muito obrigado. E eu sou, e eu fosse rancoroso, vingativo. Se vira, meu filho. Edmar, você está, nessa hora, você está usando o seu conhecimento. Pois. Você tem o autoconhecimento de que se você enfrentar isso, levar isso mais para frente, Não com dá em nada. certeza não vai dar ser bom. E a gente tem que aprender. Sim, muito. Estamos de passagem, né? Estamos passando e as dificuldades que estamos passando é decorrência de dificuldades que provocamos. A lágrima que eu derramo no seu rosto, vai correr no meu rosto lá na frente. O sorriso que eu ponho no seu rosto, eu vou sentir lá. Então, tem que pensar nisso. Né? Vamos lá? Na questão 783 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os espíritos sobre a marcha do progresso como uma condição natural das leis de Deus, sendo o aperfeiçoamento moral o objetivo do homem, eles respondem. Então, Kardec questionou, né? Como é que é o progresso? Como é que funciona essa questão do progresso? Ele falou, os espíritos responderam para ele o seguinte: sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. Então, nós somos criados para progredir. Ninguém pode se opor a isso. É uma força viva que as más leis podem retardar. As leis que nós criamos, seja leis civis, seja leis religiosas, né? Como os fariseus criaram antigamente, não vão retardar, não vão parar, mas não vão asfixiar. Quando essas leis se tornam de todo incompatíveis com o progresso, ele as derruba com todos que querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos, e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Então, por mais que a gente queira criar situações, né? Por mais que alguém venha aqui para poder nos embaraçar no nosso trabalho, as leis divinas vão empurrar isso e vão colocar isso nos trilhos de novo. Não há como você frear o que está previsto. Todos vamos progredir. O planeta vai progredir, nós vamos progredir. Quanto nós evoluímos de 1950 para cá? Em todos os aspectos. Então, o planeta está progredindo. E quem está ajudando essa progressão? Nós. Assim como nós estamos fazendo o planeta progredir, nós também estamos progredindo. Só que nós extrapolamos, às vezes, né? Forçando a barra, cortando árvores demais, cavacando demais, fazendo coisas que não deve fazer demais. Né? E o planeta acaba retornando com chuvas violentas. Né? Eu já estava comentando um raio que deu ontem aqui, em São João, clareou São João inteiro. Só o trovão que veio depois dele durou 40 segundos. Questão de marcar no relógio. 40 segundos de trovoada. E eu tenho certeza que uma luzinha de fogo veio. Eu assustei uma quantidade que você não tem ideia. O meu Teve esse raio aqui marido, também. meu marido assustou com a minha reação. Eu vi. Ele assustou com a minha reação de tão feio. Lá de casa eu vi um escuro assim, ó, entre Virginópolis e Feçanha. O bicho pega a mulher fora. Veio, meus pais moram na roça, falou que viu também, que tinha sido lá. Falei, então foi aí e aqui. Foi lá. Geralzão, então. Foi aqui Ah, também. À noite, quando Foi. E demorou, Rapaz que veio de Valadares, viu, né? Aí, na demorou mesma chegar o barulho, o trovão. Demorou chegar. Não que trovão, aquele barulho forte desse, ó. Ali, olha, eu estava lá na Pindaíba, lá no Santeiro. E a gente, pertinho de Sussuí aqui. E tinha passado uma chuva, mas a chuva
É muito, mas muito forte. E aí já tinha escurecido, até porque por causa da questão Era do 6 horas. tempo, né? Aí tem uma frente assim muito bonita, que é a região de Suaçuí aqui. E aquilo estava assim, devia estar caindo, como dizem, potes de água. E aí nós começamos a fechar a casa, porque já estava vindo outro balde d'água, né? De tão forte que estava. E a porta estava assim, no meu perfil, assim, estava de lado. E o Yuri fechando a casa. Menino, mas foi um negócio tão feio, mas tão feio, que ele assustou a família nessa. Que ficou até bonito. Eu acho bonito. É porque Bonito, assusta. entendeu? É uma coisa tão Eu acho forte. bonito, não, É o mesmo. brilho. Chega um brilho, chega a cegar a Brilho gente. de fogo, Tanto- Deus me livre. A natureza equilibrando as energias. É, não precisa. Nós não abrimos o olho, não, para É, ver. tá verdade. De acordo com a doutrina espírita, recebemos em cada encarnação ferramentas que iremos utilizar para superar nossos defeitos e fortalecer nossas virtudes, alcançando uma a uma nossas metas. Elas se dividem em 3 grandes grupos que se interligam. É isso que eu ia falar aqui. Ó. Quais são os grupos? Tem o grupo daqueles que vieram a reparar erros cometidos contra si mesmos ou contra outros por meio de expiações. Então, tem sofrimento muito pesado, né? Como o teu caso de suicídio aqui, pessoas que têm doenças graves, pessoas que às vezes perdem um filho novo, né? Como tem um amigo meu que perdeu um filho com 10 dias de vida. O que eu fiz para o meu filho morrer com 10 dias de vida? Ou o que essa criança fez para morrer com 10 dias de vida? Né? Uma expiação que aí você vai sentar com ele para conversar, explica para ele que ele passou a frequentar o centro espírita, depois que eu expliquei para ele. Os que passam por provas para se melhorar em algum aspecto que ainda apresenta alguma deficiência. Então, a expiação é para corrigir um erro passado. As provas são para nos aperfeiçoarmos em uma coisa que nós somos fracos e nós queremos melhorar naquilo que eu estou fraco. Então, nós escolhemos provas, nós podemos escolher provas e vão nos conduzir a um progresso mais rápido. As expiações nem sempre a gente escolhe. Dependendo da condição espiritual daquela pessoa, a expiação é imposta. Você vai naquele corpo defeituoso, você vai ver o mundo passar na sua frente e você não vai poder interagir com o mundo. Né? O deficiente mental, por exemplo, ele não consegue ter lucidez das coisas. Então, ele é colocado dentro daquele corpo ali, porque é uma expiação para ele, pelo que ele fez. E, por fim, os que vieram para auxiliar pessoas, comunidades ou a humanidade em sua jornada evolutiva por meio de missões. Chico Xavier é um exemplo, Divaldo Franco é outro exemplo. E nós temos vários exemplos de pessoas que têm missões, né? Vieram aqui para poder ajudar E, a humanidade. nossa, hoje se fala muito do autismo. Uhum. E o autismo faz parte disso aí, né? Qualquer situação que se encaixe no nosso corpo tem relação com isso aí. Às vezes é para ajudar os pais, às vezes é para ajudar o próprio espírito. Né? O autismo tem vários níveis. Então, o Chico Xavier já falou uma vez. O autismo pode estar relacionado, o Divaldo também falou, com uma pessoa que foi um assassino no passado, dependendo. Não quer dizer, gente, nunca ponha isso na frente, como regra geral. Uhum. Né? Pode ser. Qualquer situação que eu passo, ou doença grave que eu tenha, pode estar relacionada com Deles, né? Então, existem várias razões para a pessoa ser, ser surdo, para ser cego, para ela nascer. O Chico falou o seguinte: se a pessoa suicidar com um tiro na cabeça, ele vem com deficiência mental na próstata. Se a pessoa suicidar com veneno, ele vem com problema gástrico. Se a pessoa suicidar enforcada, ela vem com problema nas cordas vocais, no pescoço. Se ela suicidar com tiro no coração, ela vem com problema cardíaco. Pode vir. Não quer dizer que venha. Não quer dizer que todo mundo que tem problema cardíaco suicidou com tiro no coração. Né? Ele está acabando, atrasou um pouco, mas vai render. Ao tomarmos consciência das situações que passamos diariamente, das decisões que tomamos, do uso das habilidades que temos, podemos avaliar se estamos fazendo com uso das ferramentas colocadas à nossa disposição, se estamos no caminho certo. Então, a doutrina espírita nos ajuda nesse aspecto aí. Né? Nós estamos fazendo correto, nós estamos agindo de maneira correta. Isso já é assunto para a próxima palestra. Estou utilizando bem a minha encarnação? O que eu estou fazendo está dentro do que é esperado por mim, do que eu planejei na minha reencarnação, para a minha reencarnação? A doutrina espírita nos revela o verdadeiro objetivo da nossa vida, conforme a Deluís nos fala através da psicografia de Chico Xavier no livro Ideal Espírita. O objetivo da sua vida na Terra não constitui a autoridade, a beleza ou o conforto efêmeros. O aperfeiçoamento espiritual. Então, André Luiz falou isso aí. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar.
tudo que nós temos aqui de oportunidade, beleza, conforto, é para ser usado para nosso bem. Se eu fizer mau uso, eu vou ter que repetir. Eu vou tomar bomba e vou ter que voltar a mesma série. E esse aperfeiçoamento aí, nós vamos voltar aqui muitas, muitas Ah, e muitas, né? Quanto? Muitas e muitas e muitas Muito. vezes. Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, está aqui? Nem imagina. Já pensou, meu filho? Já pensou mais? Encarnou em São Paulo. Hã? Encarnou em São São Paulo. Paulo, ele vai falar que vai para a área da educação. Exatamente. Na visão materialista, o Chico Xavier falou em desdobramento, né? Ele saiu de desdobramento e foi lá visitar a criança. Mas espírito, né? Sem O pai. Chico pediu para ser o mentor dele, né? É, Aí as entidades maiores dizem para ele que ele tem um trabalho muito mais além disso. e o Chico Xavier, ele que fala, que eu já li vários livros aí e artigos, o Chico Xavier é mais evoluído que o Emmanuel. O Emmanuel era um companheiro de jornada, não um mentor, mas que vivia pegando o pé dele porque para ele não desviar o caminho dele. E ele ficou sabendo disso lá no plano, né? É. No plano astral, quando ele desencarnou, foi explicado isso para ele. Existe já, mas E até informações tem sobre aquela história que o Chico é o Kardec, né? Então, exatamente. Tem tem também tudo isso aí, né? essa informação. Conclusão. Na visão materialista, o propósito da vida é a busca por um objetivo em que estamos dispostos e motivados a focar todos os esforços para alcançá-lo. É aquilo que faríamos todos os dias com prazer para chegar à conquista mais importante da vida. Eu quero ser médico. Alcancei, passei no vestibular, virei médico. Então eu já atingi o meu propósito na vida. Essa é a visão materialista, né? Mas depois disso aí nós criamos outro propósito. Eu já sou médico, agora vou casar. Vou casar, agora quero ter filho. A ter filho, agora quero uma casa. E assim vai, né? Na visão espírita, o propósito da vida é a evolução espiritual. É um processo contínuo e gradual de aprimoramento moral e intelectual da alma, a ser alcançado ao longo das existências sucessivas, tendo como modelo Jesus Cristo. Ele veio cá há 2000 anos, nos ensinou um monte de coisa, como é que nós podemos chegar. Nós somos tão burros que nós aprendemos até hoje. Nós estamos gatinhos. Eu falo para o pessoal lá na palestra o seguinte: Jesus Cristo está na pós-graduação, nós estamos no maternal. E cada ano que a gente vai subindo na escola é 1 milhão de anos de aprendizado. Então, até chegar na pós-graduação onde está Jesus Cristo, são bilhões de anos. Levaremos daqui, a mensagem, levaremos daqui, quando desencarnarmos, não nossas posses, títulos ou beleza, mas apenas tudo o que aprendemos e fizemos de bom ou de ruim. Tendo consciência disso, que nos esforcemos cada vez mais em fazer o bem, marchando firmes em nossa caminhada, sabendo que quanto mais praticamos o amor, mais seremos felizes. E seja esse o nosso objetivo. Eu vi umas palestras, eu sou segmento espírita, já tem uns 30 anos, 25 anos. Você também? Eu de 96. Foi ele que nos encaminhou, né, nossa família. O Lauro deve ter uns... Quantos anos você tem? De centro? 40 anos de centro. Não aprendi nada até hoje. Aí é o que nós falamos aí, né? Anos, anos, Mais sabe não sabe. encarnações e Geralmente os que mais encarnações. sabem, né? Mas eu vi uma palestra outro dia lá no nosso centro, onde o mentor falou assim: se você morresse hoje, você desencarnasse hoje, chegasse lá no plano astral, e eles fizessem uma pergunta para você, o que você responderia? Aí qual era a pergunta? O que você fez de bom na Terra? Qual foi o seu objetivo? O que você fez de bom? O que é ser bom? Você vai ter memória de tudo, né? Que você Exatamente. Então, se a gente começar a refletir isso agora como encarnados, nesse plano, acho que a gente tem grandes chances de evoluir. E é importante também a gente saber que sem o conhecimento, o autoconhecimento e a prática do bem, a gente não consegue dar nenhum passo adiante. E eu acho que a filosofia espírita é essa, que tem que despertar, ela desperta as pessoas. E até dentro da nossa casa, às vezes, certos familiares, né, que passam por algum tipo de expiação, a gente tem, inclusive, algumas explicações no íntimo da gente por que isso está acontecendo. E isso realmente acontece quando a gente começa a despertar nós. E olha, nós estamos no final dos tempos de despertar. Nós não temos mais tempo. Na realidade, Agora é agora, né? é agora. O que está acontecendo esse tanto de coisa errada no planeta? Porque as Exatamente. cabecinhas estão sendo colocadas para fora, cabecinha boa, cabecinha ruim. Nós As somos- boas
voltam para cá. As ruins vão lá para aquilo. E nunca se falou tanto em moral, né? Em ética e moral, como tem falado nos últimos tempos. Porque a gente está vendo no nosso Brasil mesmo, dentro do Brasil, como você disse antes temos grandes líderes, né? A gente pode chamar de líderes, que estão com a faca e o queijo na mão para a hora de ajudar as pessoas e não estão fazendo. Corta com as cotas. A conta vai vir, né? A gente que não quer estar na pele deles. Mas nós, enquanto simples mortais que somos, Eu falo o seguinte, eu não desejo mal a eles. Desejo que Deus dê Exato. força a eles para suportar o que será quando a cobrança exatamente, chegar. mas assim, como diz, a colheita é deles, não é nossa. Nossa. Mas nós também temos que começar a pensar nos próximos líderes que nós queremos no Brasil. A responsabilidade é nossa. E aí a gente tem que começar a sentar aqui, esperar um vir cá e te dar 1 quilo de cimento, porque a gente vê isso muito no interior, né? Padrão, Da telha. Gente, nós temos que botar líderes que tenham pelo menos um pouco de humanidade. Acho que essas coisas todas têm que ser repensadas. E quando a gente está na filosofia espírita, a gente não é mais o mesmo, né? A gente tem sempre um propósito e um pensar, um despertar bem diferente, geralmente, das pessoas. Mas é isso, eu acho que... Igual você falou, quando a gente quer chegar do outro lado, né? Aí pergunta, o que você fez de bom? Aí eu falo assim, eu acho que eu fiz de bom, fui um bom pai, fui um bom professor. Mas esses foram os materialistas, né? É. Esse foi o objetivo Agora, materialista. quantas pessoas você ajudou? Exatamente. Qual a qualidade que A você prática do bem, ela tem que vir junto, não tem jeito. Não adianta fazer muito em casa, um monte de palestra, chegar em casa e fazer coisa errada. É isso mesmo. Pô, então é isso aí, né? A conclusão que nós chegamos que... É igual o padre fala na igreja. Não adianta você ir lá na igreja, você ajoelha Bater o joelho no chão, né? padre, ajoelha lá no chão, faz uso da hóstia, não sei o que. Quando sai na porta da igreja, começa o primeiro que desce, você fala mal dele. O primeiro que sobe, você desce a lenha. Às vezes nem sai da igreja, né? Fala lá, roupa de fulano. Não é? Vergonha. Fica apontando o dedo dentro da igreja mesmo. Sanil de Mato, aproveitando o embalo já da palestra, faz a oração final para a gente, por favor. Vamos fechar os olhos. Sua bênção, sua proteção. Agradecer por esse momento, reunião em família, todos aqui irmãos em fé e Cristo, em Deus. Agradecer por nos inspirar, nos orientar, nos trazer essas instruções que com certeza vão ajudar no nosso dia a dia, que possamos levar para nossas casas o que temos de melhor, que nos foi mostrado, o que precisamos fazer. Nossa jornada até nossas casas seja tranquila, paz, que possamos definir um rumo em nossas vidas, voltados para o ensinamento de Cristo. Todos eles são, com certeza, os melhores caminhos a serem seguidos. Que não nos falte amor, atenção, carinho, compaixão, misericórdia, e que aquilo que pudermos dar àqueles que precisam, não meçamos esforço para estender a mão, dar um abraço, dar uma palavra amiga, dar um prato de comida, dar um quilo de feijão, mas principalmente ver o nosso irmão, aquela pessoa que sempre vai precisar de ajuda, e sempre que nós pudermos, estaremos prontos a ajudar. Maria Santíssima, nosso irmão Jesus Cristo, nos oriente e nos ilumine, que Deus nos guarde e nos proteja para assim ser. Mas a gente pensa, né, muita para frente. Eu tenho palestras que eu dei no ano, né? Por mês são 48 em cada ano.